A palavra de Deus diz hoje que tudo Ele fez bem. Mas para fazer bem as coisas, precisamos fazer com uma certa ordem. Você tem observado uma ordem nas coisas que você faz? Você tem percebido que tem feito bem as coisas? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você que ainda não está nos nossos grupos, participe lá do WhatsApp, do Telegram, que possa entrar para você receber não só as homilias daqui, mas também os vídeos do meu canal, que também estamos fazendo este itinerário com os santos. É uma alegria poder estar com você lá presente e vamos fazer junto esse itinerário. Bom, hoje eu quero pegar com vocês a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou com o homem para fora da multidão. Então Jesus tira esse homem da multidão. Por que ele tira? Primeiro que ele não queria que as pessoas percebessem as curas. Você vai perceber que ele vai falando muitas vezes, olha, não fala para ninguém. Ele tira esse homem da multidão, assim não há risco da multidão ver e aí colocarem ele realmente como aquele que haveria de politicamente intervir ou que fizesse alguma coisa como o povo acreditava contra o império. Jesus afastou e ali o que ele fez? Colocou os dedos nos ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Olha que situação meio assim difícil, né? Então o Senhor cospe, toca o ouvido, cospe com esse dedo que ele tocou o ouvido e depois toca a língua desta pessoa. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. E imediatamente os seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldades. Bom, tocou primeiro os ouvidos. Meus caros, quantas coisas têm entrado pelos teus ouvidos? Quantas coisas boas, mas também quantas coisas ruins. Quantas palavras que entraram no seu ouvido e de certa forma infeccionaram você interiormente, que realmente destruíram parte de coisas que você acha importante. Palavras que de certa forma te colocou dentro do coração a tristeza, te colocou dentro de você aquele sentimento de solidão. Quantas vezes essas palavras vieram e às vezes estão presentes na nossa vida relacional? Essas palavras entraram pelo ouvido. Sabe quando palavras difíceis vão entrando no nosso ouvido? De vez em quando a gente grita contra as pessoas que nos colocam palavras difíceis, mas com o tempo a gente não vai falando mais, vai só ficando guardado. Ou a gente começa a expressar com dificuldade. Às vezes, quando a gente está num sentimento muito grande de solidão por palavras que a gente já ouviu, a gente não quer mais nem conversar. Já viu as famílias que vão perdendo o diálogo, amizades que vão se esvaindo, vão se perdendo, vão criando aquele distanciamento? Provavelmente foram palavras que você ouviu ou aquela outra ouviu, que partiram de um lado ou de outro. Aquelas palavras foram tirando o diálogo, já não se falava do mesmo modo que se falava antigamente. Quantas pessoas às vezes me repetem isso: Padre, já não é o meu relacionamento matrimonial como era antigamente.
já não são as mesmas palavras. Padre, já não é a mesma amizade, aquela pessoa não tem a mesma amizade comigo, não tenho mais com ela. A gente até se fala, mas não se fala do mesmo jeito. O que foi acontecendo? Entrou no ouvido e começa a criar dificuldades na fala. Então o que Jesus faz? Ele toca o ouvido, porque é o ouvido que precisa ser tocado, a forma com que nós estamos escutando. Você precisa ser tocado na forma com que você está escutando aquela pessoa daquele relacionamento difícil. E aí Jesus cospe, saliva. A saliva tem um monte de funções, mas a principal função da saliva é fazer com que aconteça a digestão. Quem tem problemas com saliva, tem algumas pessoas que têm essa doença, que não conseguem produzir a saliva necessária, dá problema dos dentes, mas o pior é que com isso o alimento sofre dificuldades para ser digerido. E aí vai criando sequelas no estômago, esôfago e outros órgãos que estão ligados à digestão, porque é o primeiro passo aqui da digestão. A palavra entra e às vezes precisa ser digerida, porque se não é digerida corretamente, aquilo começa a criar mal-estar. Se a palavra não é realmente colocada dentro de nós e ela realmente não é absorvida na palavra de Deus. Absorvida aonde? Na palavra. É Ele, é a saliva dele. A saliva dele que precisa nos tocar, é a forma dele. Por isso, nós precisamos digerir cada palavra que são duras, e você sabe as palavras duras que entram na sua vida, ou que já entraram na sua vida, e você precisa deixar que elas sejam digeridas na palavra de Deus. E Ele nos toca com a sua palavra. E toca onde? Na nossa língua, na nossa saliva, na nossa forma de falar. Porque agora nós passamos com Ele, com a palavra dele, na saliva dele, na forma dele, nos meios da sua palavra, nós passamos a digerir, passamos a realmente a degustar e a levar de forma diferente a palavra dentro de nós. E aí já não é mais um problema, ela já não é indigestiva as palavras que chegam até nós. Mas naquela palavra difícil, nós percebemos a palavra de Deus. Que pode ser, por exemplo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem, bendizei, não amaldiçoai. Se você pega uma palavra que te vem aqui, coloca na palavra de Deus, deixa que essa palavra, essa saliva do Senhor te toque e entre na tua boca, passa a fazer parte de você, vem aquela palavra e você lembra dele. E ele começa, e aí você percebe que pode amar os seus inimigos, pode amar aqueles que te amaldiçoam, bem dizer a eles. Olha que extraordinário, e de repente as coisas começam a fluir, e você começa a perceber que a tua palavra começa a ganhar outra expressão. Eles te maldizem, mas você bendiz. Olha que diferença de palavra, porque dentro de você há uma transformação. E assim o Senhor vai operando um grande milagre. Meus caros, isso é um milagre na vida de muitos de nós. Muitos de nós precisamos deste milagre. E se você que está me ouvindo sente que é isso que você precisa, deixa agora se retirar um pouquinho do meio da multidão, fica um pouquinho solitário, sozinho com Deus e peça a Ele esta graça. E eu não tenho dúvida, essa graça Deus quer muito te dar. Pedimos então ao Senhor que possa nos levar a esta profundidade com a sua palavra, que ela seja parte de nós. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.